fazer um plano gestor? Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? É uma pergunta que me fazem muito. Ana, como fazer um plano gestor, um plano de gestão? Aproveitar, já vou trazer essa reflexão aqui da nomenclatura. O plano gestor é quando algum gestor ele faz pensando no trabalho somente dele. Então, eu sou gestor escolar, então eu fiz um plano pensando nas minhas atribuições, no meu fazer e tal. O plano de gestão, a gente agrega a equipe, a gente agrega o gestor, o vice-gestor, o coordenador pedagógico, mesmo que o coordenador precise de um plano à parte, com foco na formação continuada, mas também ele deve fazer o plano de gestão. Então, qual é a minha orientação? Se na escola tiver realmente só o gestor, é equipe que eu brinco, né? Porque realmente tem escolas pequenas, seja ela pública ou particular, tem um gestor só. Então, você vai fazer o plano gestor. Se tiver equipe, você faz o plano para a equipe e pode se chamar de plano de gestão. E aí a resposta, eu busco trazer informações, orientações, compartilhar um pouco da minha experiência. E o que eu vou falar aqui do como fazer, a gente considera que é uma boa forma de fazer, mas ela não é a única. Vocês podem pesquisar, estudar e ver que tem outras formas. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um módulozinho chamado plano de gestão. Aqui a gente traz os textos introdutórios e também a gente coloca 2 sugestões de roteiro, tanto para a organização das dimensões quanto para o quadro de sistematização. Então aproveita, pega esse material e faz uso dele. De repente, se você não gostar da forma que a gente está fazendo a proposição, você pode ver uma outra forma, pesquisar, mas tem alguns elementos que eles são básicos na hora de fazer. Então, por onde começar? Primeiro, a gente precisa entender o que é esse plano. Eu já fiz um vídeo anterior a isso. Para que ele serve, a importância dele. Outra questão muito importante é lembrar que a gestão ela tem dimensões. Se você lê teóricos como Libânio, Heloísa Luque, Paro e tantos outros que falam sobre gestão, eles sempre vão trazer a questão das dimensões. E nós temos também a legislação que traz essas dimensões. Eu sempre tenho dito sobre o Parecer 04 de 2021, que foi homologado pelo Ministério da Educação, mas ele parte lá do Conselho Nacional de Educação. E nesse parecer, eles colocam basicamente 4 dimensões. Mas se a gente for ler teóricos como Heloísa Luque, Libânio, eles trazem mais dimensões. Inclusive aqui no módulo que a gente deixou aqui na descrição, a gente traz também a dimensão socioeconômica. Mas aqui eu vou tratar das 4 dimensões do parecer, que eu também já disponibilizei aqui no canal, vídeo para cada dimensão dessa. Então a gente tem a dimensão pessoal relacional, a dimensão político-institucional, a dimensão administrativa financeira e a dimensão pedagógica. Essas 4 estão organizadas assim no parecer. Mas a gente tem teóricos, livros que inclusive separam. A dimensão administrativa é uma, a dimensão financeira é outra. Traz a dimensão socioeconômica, então a gente pode também, além do parecer, colocar no nosso plano outras dimensões que a gente considerar importante. No meu caso, como eu já socializei com vocês que eu criei uma metodologia de gestão, na minha metodologia eu trago mais 4 dimensões. E aí eu preciso levar em consideração essas 4 dimensões que eu acrescentei, atreladas a essas dimensões do parecer e de teóricos e pesquisas que estão aí disponíveis. Então, na hora de fazer o plano, você precisa ter essas informações, esses estudos, ter referências, inclusive de livros e da legislação. E a partir daí, você vai preparar o diagnóstico. É importante que você tenha informações da escola, da realidade da escola, das demandas da escola, da necessidade da escola, para você organizar melhor esse plano. Então você pode, inclusive aqui no nosso módulo, a gente coloca como é que você vai realizar esse diagnóstico e você precisa colocar a forma. Então você vai fazer através de questionários físicos, através de um link do Google Forms, através de conversas em pequenos grupos, enfim, qual é o instrumento e a forma que você vai
levantar informações sobre a escola, fazer essa escuta da comunidade. Isso é muito importante para você fazer um plano gestor, um plano de gestão. Porque você junta tudo isso e aí você começa a ir para o registro. Geralmente os planejamentos eles têm roteiros. Aí você vai analisando qual é o melhor roteiro. Nesse módulo aqui a gente deixa um roteiro como sugestão. Então é importante que se coloque lá o cabeçalho, se coloque uma capa, né? Uma justificativa. Ou tem gestoras que gostam de colocar uma apresentação, introdução. Precisa ter um texto para informar o porquê e para que desse plano. A partir disso, você já coloca lá, também pode ser em forma de tabela, como é que foi feito o diagnóstico e apresentar alguns dados importantes. Se for muitos dados, você pode colocar em anexo, dizer que mais dados da escola estão em anexo desse plano. Mas você pode trazer uma sistematização desses dados logo no início do plano, como informação importante de onde partiu os outros registros do plano. E aí, na tabela que a gente coloca aqui, inclusive, como sugestão, a gente coloca cada dimensão. Nós colocamos as 4 dimensões que estão no parecer 0421. A gente acrescenta a dimensão socioeconômica. E se você quiser outra dimensão que você estudou, que você acha pertinente. Tem pessoas agora que acrescentam a questão da dimensão socioemocional, tem gestores que acrescentam a dimensão sobre a questão biofísica da escola. Então, no meu caso, eu acrescentei as 4 dimensões da minha metodologia. A partir de cada dimensão, como vocês vão ver aqui na tabela, vocês colocam ações. Ações que elas estão claras a ponto de quem lê perceber que elas estão diretamente ligadas ao diagnóstico e às necessidades que a escola tem. E aí, lembrando também, que eu falei no vídeo anterior, com essas referências à legalidade e à realidade da escola, nessa realidade da escola, a gente precisa olhar para o projeto político-pedagógico da escola, para o regimento e para o currículo. Então, você elenca as ações por dimensão. Feito isso, por que por dimensão? Porque dá mais clareza didática na hora de executar. A gente percebe que quando a gente executa uma ação, automaticamente as dimensões elas já estão interligadas. Eu vou desenvolver a organização da secretaria da escola. Então, no diagnóstico vocês perceberam que a secretaria da escola está desorganizada, que a secretária está despreparada, que não tem um livro-ato organizado, que não tem documentos organizados, que não tem um ofício organizado, que não tem ali o registro numérico dos ofícios. Então você percebeu tudo isso no diagnóstico. Quando você bota lá, em que dimensão eu boto isso? Ação. Organizar a organização da secretaria da escola. A gente pensa logo o quê? Na dimensão administrativa e na dimensão política institucional. Por quê? A dimensão administrativa, porque a secretaria lembra logo das questões administrativas burocráticas. E a política institucional é o sujeito que faz que ele é político e você já institucionaliza a organização da secretaria. Só que a gente sabe que, na hora que a gente pensa em uma ou na outra ou nas duas, a gente tem que lembrar que esse sujeito que vai organizar a secretaria da escola com você, ele é uma pessoa, você é uma pessoa, então precisa se relacionar, da dimensão pessoal relacional, porque vai partir da orientação, do diálogo, e aí vem o que é a dimensão pedagógica. Por que a gente precisa estar com essa secretaria organizada? Por que é importante ofícios, atas e tudo mais, para potencializar o que é a sistematização, inclusive, de dados pedagógicos, de informações que vão ajudar para os professores, as famílias, a própria gestão tomar outras decisões em relação ao pedagógico. Então a gente vai percebendo que mesmo focando em mais uma dimensão, elas estão sempre ali interligadas. E aí se você for acrescentar outras dimensões, como a socioeconômica, a questão da biossegurança, a questão, no meu caso, que eu acrescentei, por exemplo, a dimensão da programação neurolinguística, que é uma dimensão da minha metodologia de gestão, a gente também vai, mesmo colocando as ações de forma separada, dando foco mais em uma e outra, a gente percebe que na hora da execução a gente traz ali também outras dimensões. E aí, por isso que aqui no nosso módulo a gente coloca também o quadro que a gente chama quadro de sistematização, porque é muito importante trazer elementos como objetivos, metas. Eu gosto muito das metas.
metas em relação ao plano de gestão. Porque a meta, a gente se preocupa muito com o prazo. Às vezes o objetivo, a gente bota o objetivo ali, não se preocupa com o prazo. E a meta, a gente tem por obrigação aplicar um instrumento que seja mensurável. Então a gente precisa saber se está atingindo 30% da meta, 50%, 70%. Então eu gosto muito da meta. Então assim, na hora que eu listo as ações, essas ações por dimensão, elas darão conta de alcançar tais e tais metas. Então é importante também fazer esse quadro de sistematização. Tem alguns gestores que gostam de colocar esse quadro primeiro do que as dimensões com as ações. Não tem problema. A forma também que você organiza o plano é muito das suas referências, que você acha que está mais na perspectiva. Agora, você não pode abrir mão, seja o roteiro que for. É de um texto que introduza, justificando, apresentando o porquê para aqueles planos. Não pode abrir mão do diagnóstico relacionado a essa realidade da escola, mais esses documentos. E não pode abrir mão de jeito nenhum dessa articulação com as dimensões. Espero que eu tenha contribuído, né, para esse fazer do plano gestor, do plano de gestão. E se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, comenta, tira dúvida. Vamos continuar conectado. Me segue aqui no meu Instagram, @AnaVirginiaF, que lá também eu sempre estou falando de gestão, compartilhando experiências. E até o próximo vídeo.